mais um episódio do Antropologia Polígena, ou poligínica, ou polígena, enfim, agosto. E nós vamos falar de um tema muito importante, né, para o desenvolvimento desse tema da poliginia, que é o ciúme feminino, ou o que nós chamamos de síndrome de Hera. Para quem acompanha o meu trabalho no outro canal, As Portas da Cidade, já conhece bastante desse tema, né? Que eu já desenvolvi no canal algumas vezes. E nós vamos abordar esse tema hoje para a gente poder ampliar aí a nossa percepção, a nossa visão sobre esse assunto da síndrome de Hera, dos arquétipos, né, do imaginário envolvido. E comigo aqui está o Bruno, né, ele é da área da antropologia e conhece muito sobre essas questões mitológicas, os arquétipos, as religiões comparadas. E ele vai dar para a gente aqui um suporte, né, acadêmico, uma estrutura para a gente poder estar desenvolvendo esse tema. Bem, nós estamos no Ocidente, né? O mundo ocidental é extremamente influenciado pela cultura chamada greco-romana. Essas duas civilizações, esses dois grupos humanos juntos são extremamente fundamentais para que a gente entenda o que é o pensamento ocidental, a estrutura social, civilizacional ocidental. E a monogamia, né, obrigatória ou compulsória, a jurisdição monogâmica é uma herança greco-romana. E então a perspectiva desses povos, né, os mitos desses povos, né, são importantes para que a gente entenda, desenvolva, né, essa percepção sobre a problemática da monogamia em relação à poliginia. É importante que a gente entenda sobre essas questões arquetípicas, entenda o surgimento dessa legislação, né? E as coisas que envolvem todo essa questão, esse problema. Bruno, apresente-se, meu nobre. Olá, meu nome é Bruno, eu estruturo aí o canal junto com o Fábio, que já tem um outro trabalho bem consolidado no As Portas da Cidade, e a gente resolveu unir forças aí, ideias, né, e trocar essas ideias para que a gente trabalhe com mais profundidade nesse tema, que é a Síndrome de Hera, onde se fundamenta essa ideia da monogamia compulsória, cultista, que existe no Ocidente. Quando a gente fala cultista, nós temos a ideia de que se estabeleceu como uma forma de culto anexado à própria estrutura religiosa, à própria concepção religiosa, espiritual do mundo ocidental, embora não tenha surgido com essa intenção exatamente, e de alguma forma se alicerçou também na parte religiosa, mas ela não tem um fundamento puramente religioso, ela tem um fundamento mais de utilitarismo jurídico e social, que foi implementado na romanidade, na Grécia também, tinha alguns fundamentos mais jurídicos e de questões de sociedade, que eram, via de regra, legitimadas pela questão religiosa, mas o pano de fundo, para quem a gente observa de forma mais específica de fora, analisando os fatos e os registros que nós temos, nós vemos que ali há um imaginário voltado para um ideal estatal, um ideal de organização mais sistêmica do que puramente religiosa, como se poderia imaginar. Quem consolida a,
a estrutura da monogamia compulsória como um aspecto muito importante da religião, a gente vai ver esse desenvolvimento mais no cristianismo institucional, que se desenvolve ali junto com o catolicismo. Show, show, show. Nós precisamos entender que, por mais que a herança jurídica seja greco-romana, essa herança jurídica monogâmica é da greco-romanidade, seja da greco-romanidade, quem realmente sacramenta essa concepção de entrega plena de um homem a apenas uma mulher é o cristianismo, né? Junto com elementos de pureza sexual existentes na Bíblia, junto com elementos de ordem matrimonial existentes na Bíblia, essa junção de valores existentes nas escrituras, né, nas escrituras hebraicas, junto com essa jurisdição exclusivamente monogâmica existente em Grécia e Roma, produziram essa concepção sacramental da monogamia. Então ela subiu de patamar, né? Ela passou a ter um patamar realmente sagrado. E a concepção de domínio mesmo, de exclusividade corpórea de um homem a uma só mulher se cristalizou ao longo da história do cristianismo, né? Seja ele católico, ortodoxo, enfim, né? A princípio não existiam essas divisões, né? No cristianismo de vertente, apesar das muitas interpretações já, né? Das polêmicas já existentes nos primeiros séculos, né? Essas divisões que hoje nós temos, elas são tardias, né? Elas aconteceram num período de séculos depois da formação do cristianismo. Mas, sim, a monogamia é cara à concepção cristã, né? E podemos dizer que a instituição cristã, né? Aqui no Ocidente, principalmente a Igreja Latina, né? A vertente latina do catolicismo, é a detentora primordial, é a detentora fundamental dos valores monogâmicos. Isso passou para o direito, né? Nós temos tanto a questão do direito canônico como o direito civil, o direito comum. Ambos foram impregnados disso, influenciados por isso, tomados por isso. E países ocidentais são países de jurisdição monogâmica, claramente por uma influência, por um suporte, né, da igreja cristã. Então, síndrome de Hera. Nós temos dois elementos na mitologia grega, né, Zeus e Hera, que são arquétipos aí principais do panteão helênico. Zeus como o senhor do Olimpo, né, a principal divindade do Olimpo, e Hera como a sua esposa, como a sua consorte. E o drama, né, para mim não me delongar muito, Bruno pode até falar mais coisa aí, o drama o drama da questão de Zeus e Hera os inúmeros envolvimentos extraconjugais de Zeus, né, e a tentativa contínua de Hera de punir os filhos ditos ilegítimos de Zeus e as suas amantes, né? Então, o drama da mitologia relacionado a Zeus e Hera é constantemente esse. Hera tentando castrar de alguma forma, inibir, impedir de alguma forma que Zeus manifeste esse seu princípio de multiplicação, esse princípio que palavra a gente pode colocar? De fertilidade, né? Esse princípio de fertilidade de Zeus.
Então, é sempre essa questão da Hera tentando inibir esses impulsos, essas aventuras de Zeus. Resumindo, uma esposa ciumenta. E o que seria a síndrome de Hera? Esses inúmeros fatores, esses inúmeros sintomas que uma mulher tem quando ela considera que a sua dignidade, que o valor dela está relacionado ao monopólio do marido. A ideia de que ela precisa ter este domínio, né, da sexualidade do marido. A ideia de que a dignidade dela, o papel dela, a função dela depende disso. Né? Ela só será realizada de verdade se ela conseguir dominar essa sexualidade do esposo. E nós, dentro da nossa perspectiva, dentro da minha perspectiva, dentro da visão bíblica, fazendo uma comparação bíblica, eu tenho uma tradição bíblica hebraica, né? Eu prezo por essa tradição, a gente vê que existe uma incoerência em relação, existe uma diferença entre a feminilidade apresentada por Hera e a feminilidade apresentada pelas escrituras sagradas. A feminilidade bíblica, a perspectiva de feminilidade dentro das escrituras sagradas é uma feminilidade aberta à poliginia. Essa feminilidade ciumenta, né, essa feminilidade ciumenta não é oriunda das escrituras. Por isso a gente coloca em questionamento a questão teológica, a questão sacramental da monogamia. Que tipo de feminilidade, que tipo de relacionamento a monogamia compulsória ocidental produz? Não é bíblica, não é relacionada às escrituras sagradas. E o ponto de incoerência é que o cristianismo, a princípio, preza, né, por valores bíblicos, preza pelo código, pela orientação, pela moralidade existente na Bíblia. A Bíblia é em regra, um instrumento de orientação dentro da fé cristã. Então fica aí uma incoerência na tradição cristã, pois a feminilidade produzida pela monogamia não é a feminilidade bíblica. Não é uma feminilidade que seria funcional dentro da perspectiva hebraica. Dentro de uma perspectiva hebraica, essa feminilidade não funcionaria. Nós temos aí várias questões, questão do levirato, que a gente em outro momento aprofunda mais, várias questões relacionadas a essa feminilidade não ciumenta nas escrituras, e o contrário acontece na teologia cristã. Nos dias atuais, nós vemos a cristalização do ciúme feminino, a ideia da mulher ciumenta como normal. Né? E a gente vê que isso é fruto dessa doutrina, fruto dessa teologia. Né? Nós temos na Idade Média o desenvolvimento do amor cortês e do amor romântico, né? O desenvolvimento de uma concepção romântica de amor que envolve a exclusividade, né, de ambas as partes, e nós vemos que isso conduz a uma perspectiva de neutralidade sexual, de equalização sexual. Em momentos onde nós precisamos tanto aprender sobre heterossexualidade, em um momento que nós precisamos tanto fortalecer famílias na nossa civilização, esse tema é muito caro, é muito importante. Entender as diferenças entre homem e mulher, né, e esclarecer as diferenças, mostrar que as diferenças são boas e não ruins, é algo muito importante para a nossa civilização atualmente. E o tema da poliginia e essa percepção problemática da síndrome de Hera, né, dessa monogamia compulsória, é muito importante. Passo a palavra, Bruno. Perfeito. Então, quando a gente vai analisar as origens da esposa única, especialmente na civilização grega e ali no continente itálico também, antes de Roma, até mesmo antes de Roma, a gente vai encontrar que a posição... Perfeito. Então, quando a gente vai analisar as origens da esposa única, especialmente na civilização grega
e ali no continente itálico também, antes de Roma, até mesmo antes de Roma, a gente vai encontrar que a posição de esposa, a categorização de esposa era uma posição de função religiosa. Nós temos ali o papel da sacerdotisa, da mantenedora do fogo, do fogo do lar, do fogo doméstico. Embora isso não seja a motivação específica para a monogamia, para a concepção de monogamia que posteriormente o Ocidente vai desenvolver, na Antiguidade a gente vai encontrar tanto na Grécia quanto na Itália o conceito de que esse papel da sacerdotisa só poderia ser exercido por uma mulher, a posição da mulher. Porém, estas posições elas eram desprovidas do conceito de posse do homem, né? Do entregar-se de corpo e alma do homem. O homem ele tinha uma autoridade paternal, sacerdotal muito grande. Inclusive, havia o direito de vida e morte sobre a mulher e sobre os filhos. Tamanha era essa autoridade da paternidade do homem, na figura do sacerdote, que era o chefe do culto. Porém, essa posição de sacerdotisa do lar, ela só poderia ser assumida por uma mulher. Muito embora a gente saiba que, no contexto da antiguidade, vamos supor se houvesse uma mulher escrava ou uma mulher que não era cidadã, por exemplo, no contexto romano, as coisas não se misturavam, né? Esse homem não seria acusado de adultério e essas coisas todas que nós temos, nem imoralidades, como a gente entende hoje, né? São substancialmente diferentes no quesito de categorizar os tipos humanos, o que que é o tipo humano da mulher esposa sacerdotisa e o que é o tipo humano de outras mulheres, né? Basicamente, a gente tem o início, né, o germe da esposa única nesse sentido, de assumir uma posição religiosa que só poderia ser assumida por uma pessoa, mas que não havia uma doutrina em cima da monogamia em si, né? Não havia uma hipervalorização da monogamia em si, do conceito de posse. Essa é a principal distinção entre os indivíduos da antiguidade, no que concerne ao casamento, e ao casamento ocidental posterior que se desenvolve. Em Roma, a gente vai ter uma, uma valorização mais para o campo dos efeitos jurídicos do que seria ter mais de uma esposa. Obviamente, não seria muito positivo para uma jurisdição tipo a grega ou a romana ter mais de uma esposa. Também há a concepção de que, com o passar do tempo, em contato com outros povos que eles consideravam bárbaros, que eles consideravam inferiores, eles viam que nesses povos havia poliginia. Houve mais um elemento de distinção aí. Bom, eles praticam isso, eles têm mais de uma mulher, eles não são como nós, que temos apenas uma, eles não têm uma civilidade, uma religião muito desenvolvida como a nossa, né? Então, quando a gente entra no imaginário desses povos, a gente vai vendo os degraus que vão construindo essa escada até que a monogamia se estabeleça como uma doutrina anexada. No campo da mitologia, no campo da religião, a título de exemplo, a gente consegue encontrar bem delineado as diferenças arquetípicas de homem e mulher, de masculino e feminino, de potência geradora e criativa e potência receptiva, é, nos degraus da mitologia grega mesmo. Nós temos greco-romana, porque só mudam os nomes das divindades, mas substancialmente são as mesmas. Nós vemos que a potência feminina tem um papel fundamental na quebra da primeira idade, da idade de ouro. Reia que vai ludibriar Cronos, entregando uma pedra no lugar do filho Zeus, que seria devorado. Então a gente tem aí o elemento do ardil feminino, que vai ser muito presente em toda a construção mitológica. O ardil feminino vem de Reia, a gente quebra essa idade de ouro, entra o reinado de Zeus. No reinado de Zeus, nós já temos os ardis e a potência limitadora de Hera
em cima da potência criativa e geradora de Zeus, ela sempre tentando impedir aquela potência, ou tentando impedir os frutos já gerados de Zeus, como nos casos dos mitos de Hércules, né, um elemento limitador. E a gente nunca pode se isentar de considerar que esses arquétipos religiosos, essas potências metafísicas, influenciam na construção geral do imaginário desses povos. Então, se os povos olham, depois de muitos séculos de construção civilizacional, em cima da monogamia, e eles olham para essas divindades e veem que eles, apesar de tentarem romper com essas limitações, isso eu falo da parte das potências masculinas, de tentar romper essas limitações de geração, ainda a gente vai encontrar o elemento feminino tentando romper com seus ardis, com os típicos ardis da religiosidade pagã, em cima das potências masculinas. Nós temos o caso nós falamos síndrome de Hera porque o caso de Hera é muito emblemático do que nós queremos tratar, do tema que nós queremos tratar, porque em muitos aspectos da literatura pagã, por exemplo, Zeus chega a demonstrar até um temor de Hera, um temor que ele não tem de outros deuses, né? Em poucos elementos da literatura mitológica a gente vai encontrar ali um enfrentamento. E é impossível não relacionar isso com o próprio comportamento do homem ocidental. Quando a gente fala cultura judaico-cristã, eu vejo que tem muito pouco de judaico, tem muito de greco-romanidade na construção do imaginário ocidental, porque são mundos religiosos absolutamente distintos. O que nós podemos encontrar hoje no judaísmo de semelhante foram influências posteriores, certamente, e quando a gente bate de frente com esses elementos, a gente encontra as semelhanças, é impossível não trabalhar em cima delas. Quando o mundo pagão finalmente deixa de ser o regente do mundo e a cristandade entra com toda essa herança, já consideramos que já é um mundo esgotado e um mundo com suas potências bastante reduzidas. Tudo aquilo que o mundo pagão, especialmente o mundo romano conquistou e desenvolveu, já entra num processo de decadência, já entra num processo fagedênico, normal de todos os ciclos civilizacionais, e isso também é muito importante de entender por que a monogamia e certas tendências ascéticas em relação à sexualidade, à expressão da heterossexualidade, do casamento, elas vão substancialmente se modificando, porque nós já estamos no período, com a ascensão do cristianismo, já estamos no período profundamente decadente em termos de moral, em termos da relação entre os polos sexuais, entre homens e mulheres, e esses aspectos ascéticos da recusa dessa potência criativa do homem, essa potência geradora, essa expressão mais cristalina do patriarcado, vai ficando de lado para tendências de abandono dessa função masculina, né, focando mais num mundo transcendente, ou num mundo além material, onde a mulher vai subindo cada vez mais na influência política, na influência filosófica, etc. Show, show. Bem, como foi colocado, né, o germe o culto do lar, né, o germe da concepção de uma só esposa, vem desse culto que existia na greco-romanidade, né, muito antigo, e essa única sacerdotisa, né, deu aí base para esse conceito monogâmico de matrimônio, né, literalmente matrimônio. O cristianismo absorveu isso, a patrística cristã, com um sentimento altamente antijudaico, né, um sentimento de rejeição às raízes, né, da cosmovisão bíblica, né? Apesar de utilizar a Bíblia
como ferramenta, como instrumento, rejeitou-se muito dos aspectos da cosmovisão, da percepção hebraica. Apesar do uso da Bíblia hebraica, se rejeitou o pensamento hebreu. E dentro dessa situação de antijudaísmo existente no segundo e outros séculos na Europa, ficou fácil entrar essa influência greco-romana dentro da teologia, né? Muitos dos conversos tinham um histórico aí relacionado à filosofia e a essas culturas, e ficou fácil absorver esses elementos do imaginário greco-romano e produzir essa concepção de sacramentada da monogamia. Como o Bruno bem colocou, existia também, pairando naquele momento, existia também, dentro daquele caldo cultural ali do primeiro, segundo século, nessa formação do cristianismo, o elemento ascético, né, vindo aí de cultos de mistério bem mais antigos. Então existiam elementos ascéticos de rejeição a esse vigor da vida mesmo, e por causa de questões de traumas sociais mesmo, né? De uma vida desregrada, às vezes se descamba para um lado extremista, né? Que o Bruno geralmente chama de espíritos dilacerados, né? E ficou um ambiente propício para a influência desse elemento monogâmico e, como eu disse aqui, repito, a junção de alguns elementos da Bíblia, bíblicos, com esse elemento jurídico monogâmico, formou essa sacramentação da monogamia, essa teologia monogâmica que nós encontramos aí no cristianismo. E, ao longo do tempo, né, essa visão foi se consolidando. Óbvio que a poliginia de fato, né, a poliginia no sentido do homem sempre extrapolar a sua esposa, nesse sentido, nunca parou de acontecer, porque a monogamia, essa ideia de planificar as relações, de conseguir conter, organizar as relações, ela é impossível, né? E a monogamia, ela nunca se manifestou de fato, né? O que acontece é que ela fica no imaginário, fica no ideal, fica na jurisdição, mas a prática acaba sendo de promiscuidade, né? Das amantes, né? Os homens, em toda a história ocidental, sempre tiveram amantes. E eu costumo usar o exemplo, usar esse exemplo, o próprio nome Europa, né? O nome Europa é o nome de uma das amantes de Zeus. Então, a Europa faz jus ao nome, porque ela não é a terra da poliginia, vamos dizer assim, mas ela é a terra das amantes, né? Porque isso é um produto direto da monogamia. A monogamia também funcionava dentro de um contexto onde a prostituição, né, acontecia de maneira bem presente, né? A prostituição, essa questão do amantismo. Então, a instituição da monogamia tem essa natureza de assumir-se apenas uma mulher, mas se envolver com outras de maneira diferente, né? Então, a poliginia, de fato, nunca parou de acontecer, porque ela é própria, ela é inerente mesmo a aspectos da humanidade, né? E a gente vem com essa proposta de apontar o ciúme feminino como um problema, o ciúme feminino como algo equivocado, o ciúme feminino como algo que deve ser reavaliado. Primeiro, como eu coloquei, se você é um número muito grande de pessoas que diz acreditar na Bíblia, que diz acreditar nas Escrituras, que diz querer ter coerência com as Escrituras. O Brasil, nosso país, é um país considerado cristão, né? De maioria cristã. Então fica incoerente você se declarar a sua crença, a sua fé nas Escrituras e não reconhecer que o casamento que nós vivemos não é
é o mesmo que aquele casamento bíblico. É uma incoerência, é algo a se reavaliar, né? E se você tem essa fé, você vai considerar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como um bom engenheiro social. E se ele deu uma função para a poliginia, nós também temos que observar. Se ele deu uma função para a poliginia, é porque ela tem uma função. Se ele a regulamentou, porque existe uma importância nessa regulamentação. E outras implicações mais espirituais e psicológicas, né? Enfim, então é uma incoerência dizer, acreditar nas escrituras e não reconhecer a poliginia como uma possibilidade de casamento. Poliginia, né, eu não expliquei no início, como eu sempre explico, é o ato, né, é o costume de um homem tomar mais de uma esposa. Então, existe uma importância nisso, existe um porquê essa regulamentação. Então, levando em consideração essa questão da coerência bíblica e levando em consideração também uma questão mais ampla, inclusive, uma questão antropológica. Existe um valor poligínico antropológico, né? A legislação greco-romana, a jurisdição greco-romana é uma exceção antropológica, é uma exceção histórica, né? Outros povos, outras civilizações se ajustaram, se organizaram de maneira poligínica. Mas aí, mais um elemento para que a gente consiga problematizar a questão. Por que o Ocidente, que nós estamos vendo decadente nos dias de hoje, por que o Ocidente das amantes, por que o Ocidente da hipocrisia, por que a civilização que está se dissolvendo de dentro para fora, por causa da quebra dos seus valores, não pode reavaliar essa questão da monogamia? Será que que a fraqueza de nossas famílias tem uma relação com esse elemento equalizador? Porque a monogamia é um elemento equalizador, é uma tentativa de igualar, né, o comportamento sexual de homens e mulheres. Esse elemento equalizador que hoje se manifesta, principalmente no último século, né, depois da Revolução Sexual, da década de 60. Esse elemento equalizador não é um dos elementos, né, de dissolvimento. Esse elemento equalizador não é também um dos elementos de corrosão. E por que outras civilizações que têm uma perspectiva de possibilidade poligínica não estão sofrendo internamente com os mesmos problemas? Não, pelo menos não na mesma medida. Por que o Ocidente foi tão pronto a absorver determinadas ideologias que dissolvem com a relação homem e mulher, com a relação que produz, né, que continua a nossa espécie? Por que essa guerra dos sexos? Por que esse problema tanto dos divórcios e da fadiga civilizacional que nós estamos vivendo? Por que essa fadiga dentro dos casamentos? Por que esse dissolvimento? Por que essa desordem civilizacional? A monogamia tem relação com isso? Eu posso garantir a vocês que sim. Eu posso garantir que há monogamia obrigatória. Não a monogamia que tem realmente uma escolha consciente, mas a monogamia obrigatória. A jurisdição monogâmica tem uma relação com a queda, com o quebrar, com a ruína da nossa civilização. Então, falar de síndrome de Hera é mais do que falar de questões pessoais, internas em relação à mulher, é falar de toda uma reavaliação de tecido social, toda uma reavaliação de fortalecimento desse tecido social. Os homens e mulheres têm comportamentos diferentes, e entender esse comportamento e se ajustar à realidade é muito melhor do que viver em um delírio igualitário que nunca será alcançado sem grande prejuízo,
né? A busca por equalização está nos trazendo grande prejuízo, né? Nós temos muitos problemas relacionados a esse dissolvimento, esse mal entendido, a esse mal-estar existente na relação entre homens e mulheres. Bruno, com você. Então, as potências do imaginário, as potências que constroem o imaginário social, elas são incontornáveis, né? A gente vai observar no mundo pagão, no mundo antigo, pré-cristão, as várias divindades relacionadas às deusas mãe, ou divindades relacionadas mesmo à prostituição, ou divindades relacionadas à fertilidade, que são reminiscências de algo ainda mais antigo, no imaginário do homem. E quando a gente observa a estrutura da sociedade moderna, da nossa sociedade contemporânea, nós vemos muito pouco do que ela se autodeclara, né? Cristã ou judaico-cristã, ou qual termo preferirem. A gente vê puro paganismo, pura expressão de paganismo, mas um paganismo hiperestimulado, uma hiperpotência de fenômenos de êxtase, do que antigamente era sacralizado, era colocado e regulado no âmbito da religião. Hoje ela perde esse caráter e vai para o campo puramente físico, experimental e sensorial da coisa. Então não é exagero a gente dizer que hoje, apesar do mundo em alta porcentagem, o Ocidente se declarar cristão, a gente tem na prática social puro paganismo, sem o contexto religioso onde essas potências estavam inseridas. Não estou dizendo que eram boas ou ruins dentro do contexto delas, mas numa análise puramente histórica, elas tinham uma orientação regrada pela religião, coisa que a gente não tem hoje. Hoje a gente entende essas potências através de um hiperhumanismo, né, de uma experiência cada vez mais sensorial e humana. A construção social se deu assim para a contemporaneidade, embora ela diga que é uma coisa, ela se declare ao máximo uma coisa, mas na prática ela é outra. E isso tudo é herança. Nós temos na questão das divindades mãe, etc., nós temos muitas coisas voltadas para os ritos de geração e morte, né? A santificação do útero, dos ciclos fechados, nascer, se desenvolver e morrer, a simulação dessas gerações e mortes eram feitas dentro desses ritos. Nós temos as divindades voltadas para a questão da prostituição sagrada, e nós temos até os aspectos mais extremos de divindades que exigiam a castração ritual, a castração física mesmo ritual do homem. Se a gente Cibele, for né? Cibele, ritos até que a humanidade foi até um pouco resistente a aceitar em sua forma original, mas como tudo que acontecia na humanidade era uma pluralidade impossível de conter, uma pluralidade ritualística impossível de conter. Ora, se a gente pegar todos esses elementos que estavam inseridos dentro do contexto religioso e observar o imaginário do Ocidente contemporâneo, a gente vai observar que eles continuam ativos e potentes. Se a gente for ver no caso de Cibele, por exemplo, a castração ritual dos ritos vamos levar isso para o campo da castração simbólica do homem. As deusas mães, a importância da figura da mãe, da mater. A mãe só pode ser uma, então a gente vai ver mais um fragmento desse imaginário que permaneceu. Depois a gente vai ter Perfeito. mais desenvolvimento em cima ainda da figura da mãe, a mãe como via de Deus e todos esses elementos. Tudo isso permanece como potência no imaginário do homem ocidental, embora a maior parte não problematize isso, mas a gente consegue ver nas menores e mais supérfluas exemplificações da prática conjugal, por exemplo, os homens que chamam suas mulheres de patroas, de chefes,
o medo expresso, né, de expressar de forma mais evidente a sua masculinidade. E quando esses elementos se dispersam no imaginário, se fragmentam dessa forma tão problemática, é difícil de aglutinar eles e perceber qual a origem deles. Mas na antiguidade a gente vê essa organização um pouco mais evidente. O que importa saber, o que importa a gente observar é que a poliginia, a prática poligínica, a falta de posse sobre a natureza do homem sempre foi uma máxima na antiguidade, ainda que essas sociedades fossem juridicamente monogâmicas ou até parcialmente religiosamente monogâmicas. O que vai diferenciar, por exemplo, dos povos pagãos para o povo bíblico, vamos dizer assim, é, é a organização dessas potências. Enquanto a tradição hebraica, a tradição israelita, ela deu uma jurisdição mais natural para esse aspecto e ordenou ela em um sentido específico, as sociedades pagãs, não muito preocupadas com a dignidade humana ou com a dignidade individual, é, aplicou a prática, vamos dizer, da poliginia em outros meios, nas escravas, em concubinas, né, ou em outras sociedades nos haréns, embora os haréns tivessem um grau maior de significação religiosa, era mais ou menos a mesma coisa. O que vai o ponto definidor aí mais específico vai ser a falta de direitos que ela tem em relação à figura da esposa legítima, né, a do cargo de esposa. Mas quando a gente vai ver a cultura pré-cristã, bíblica, nós temos uma ordenação melhor dessas potências, entendeu? Então, quando a herança pagã, especialmente greco-romana, ela prevalece sobre, entre aspas, a barbárie dos hebreus, a barbárie dos povos que não faziam parte daquele princípio greco-romano. Quando a gente vê que essas influências permanecem, embora as motivações sejam distintas, há uma ideia da sacralidade ali, de uma certa contenção sexual, né? Eles vão começar a relacionar a poliginia com a barbárie da incontenção sexual, de você ter algum tipo de depravação moral, etc. Porque esses, como o Fábio mencionou na fala dele, esses espíritos dilacerados, já cansados, já esgotados por essa decadência pagã, por essa desordem pagã, ela vai encontrar nesse modelo conjugal um aspecto quase ascético de existência e de expressão. Porque se a mulher ela passa a ser considerado apenas uma inconveniência, né? Ela não é mais parte importante na construção familiar, ela é só uma inconveniência, o casamento é só uma inconveniência, já não tem sentido valorizar modelos bíblicos antigos, anteriores, né? A gente vai encontrar também uma influência da tentativa não, né, da prevalência do rompimento do imaginário hebraico, uma completa cisão para que se estabeleça uma nova visão de mundo, uma nova visão religiosa acerca das escrituras. E a gente vai encontrar grupos posteriores que até mantinham a tradição bíblica antiga, porém você vai ver que quanto mais eles são influenciados pela mística greco-romana, mais eles vão deixando de lado, especialmente também a questão da naturalidade da poliginia nas escrituras antigas, eles vão deixando isso de lado também, e a gente pode ver hoje que a maior parte dos judeus eles têm justificativas antipoligínicas, né? Eles vão atuar também nesse sentido de negar e dar uma justificativa que se coloque a poliginia como algo essencialmente ruim
E isso não é outra coisa senão a influência da mística greco-romana que eles tiveram nesse período. Então a gente vai encontrar os fragmentos na própria prática social, nossas festas, nossa cultura, nossa forma de se relacionar, tudo é essencialmente pagã e não essencialmente pagã religiosamente, mas já nos seus restos civilizacionais. Nós vemos que o amantismo, embora a romanidade tivesse uma filosofia muito rica em torno da moralidade, né, em como eram austeros socialmente, a prática social a gente não via isso, a gente viu uma sociedade de amantismo e de desregramento muito grande, principalmente quanto mais a mulher romana ela vai ascendendo os degraus políticos e vai atuando por trás das cortinas. Nós vemos aí mais uma vez a potência feminina do mundo pagão traçando certas limitações para os ideais que eles tinham, enquanto o mundo que abraçava as leis bíblicas, de alguma forma vai permanecendo de forma muito mais regrada. Então, quando a gente tem a construção de uma sociedade em cima dos restos, em cima de práticas que vão ser restos desse mundo paganizado, e permanecemos com essas potências ainda hoje, elas se tornam muito problemáticas. E um desses elementos que a gente pode denominar para aglutinar todos esses conceitos, e a gente usa o termo síndrome de Hera justamente por isso, que Hera parece ser uma figura que ela vai ser a cristalização de todos esses fenômenos antigos no imaginário do homem. A gente observa isso na prática, que embora a mulher ocidental veja que está numa situação um pouco problemática, ela vai continuar lutando, ela vai continuar tentando impor esse aspecto para cima da sociedade, de forma que ela expresse a sua potência, a sua independência, a sua divindade, vamos dizer assim. E embora a mulher perceba que está entrando num beco complicado, que o nosso mundo no geral está entrando num beco complicado, ela vai continuar expressando isso, porque isso é uma herança muito, muito anterior, né? E o imaginário ele tem uma potência muito forte sobre os indivíduos. E muito dificilmente, até mesmo dentro do seio das religiões cristãs, vai se negar isso com toda a força. A gente vê que às vezes é feito de uma forma até irracional. Não existem muitas justificativas escriturísticas para isso, mas há um esforço irracional e isso só pode ser a potência de uma herança muito anterior, que transcende até mesmo a racionalidade individual da pessoa. Fenomenal, fenomenal. Principalmente a questão de essa concepção de que o cristianismo construiu, né, isso tudo em cima desses escombros, né, da greco-romanidade, né, carregou em si, absorveu tudo isso e hoje está foi tão absorvido pelo Ocidente, né? Está tão impregnado na percepção, no imaginário, na cultura, que de maneira irracional, realmente, as pessoas elas defendem. Né? E se vê o aspecto sacramental dessa ideia de exclusividade do marido, de exclusividade do esposo, né? De maneira a ser um culto mesmo, a um nível de culto mesmo. Então a gente pode falar em um culto monogâmico. E o problema todo é que foi a hermenêutica, né? A hermenêutica cristã foi impregnada desses elementos, né? Que fazem com que o teólogo comum ou a pessoa comum, ela interprete a Bíblia, interprete as Escrituras com uma perspectiva, com uma cosmovisão ocidentalizada,
romanizada. Ele interpreta a Bíblia já com um sentimento antijudaico, já com um sentimento de rompimento em relação do chamado Novo Testamento, ou Brit Hadashah, da antiga aliança. Uma concepção de rompimento, né? Tem toda uma tradição, toda uma teologia dizendo que o cristianismo ele substituiu Israel na interpretação e na vivência das escrituras. Então a gente chama de supersessionismo essa teologia, né? A teologia da substituição. Substituiu-se o povo, substituiu-se também o casamento bíblico, né? Hebraico, poligínico, com essa possibilidade poligínica, para o casamento romano com um viés ascético, né? E sacramental da exclusividade, né? Então, a gente vê aí o fenômeno, o fruto desse antijudaísmo, desse distanciamento, né? O que não acontecia no início, né? Com os primeiros discípulos, aconteceu posteriormente com a entrada de novos adeptos, né? A religião bíblica, né? Ou ao evangelho, ou a fé no Messias, né? Enfim, são inúmeros os títulos aí. Existe uma frase interessante, os do caminho, né? Antigamente, as pessoas que acreditavam em Yeshua, né, ou Jesus como Messias, era chamado os do caminho, ou os netzarim, os nazarenos, né, os nazarenos. Então, antes os nazarenos acabaram com essa coisa do número dos gentios, né, das pessoas que eram de outras etnias, que não a judaica. Com a entrada de um número muito grande desses adeptos, também essa cultura acabou entrando junto com esse antijudaísmo, que moldou a hermenêutica, que moldou a teologia cristã, né? A monogamia, ela está muito bem fundamentada nessa concepção supersessionista, né? Essa ideia da substituição de uma coisa por outra, né? Do antigo pelo novo, né? Essa concepção é muito forte, né? É o que embasa a defesa da monogamia, como sendo superior, como sendo elevada, como sendo o propósito inicial de Deus, né? Enfim, um conjunto de interpretações que são preconceituosas, que são claramente contaminadas com o elemento extra-bíblico, com o elemento pagão, né? Não tem como a gente deixar de falar sobre essa questão teológica envolvendo a monogamia. Então fica essa incoerência, fica essa disfuncionalidade. Existem inúmeras disfuncionalidades de uma jurisdição monogâmica. O Ocidente, com essa tendência ao orgulho, né, da sua própria cultura, não percebe essas disfuncionalidades, não reconhece, não consegue absorver, analisar com profundidade os defeitos da sua própria civilização, e são poucas as pessoas que conseguem, né, reavaliar essa questão da monogamia. Em toda a história ocidental, a poliginia de fato se manifestou, como eu já disse aqui antes, né? Nós podemos dar exemplos aqui no Brasil dos coronéis, né? Nós podemos dar o exemplo dos bandeirantes, com inúmeras índias. Os primeiros desbravadores do Brasil tiveram um comportamento poligínico. O cunhadismo, né, que aconteceu aqui no Brasil, onde quando você se casava com uma das indígenas, você era reconhecido como participante da tribo. Todos esses homens vivenciaram a poliginia de fato, né? Apesar de carregar a bandeira do catolicismo, apesar de carregar a bandeira do cristianismo monogâmico e muitas vezes sacramentar apenas uma união, eles viviam com inúmeras mulheres, né? Eles conviviam com essa questão da relação com inúmeras mulheres, né? A gente tem a obra Casa Grande
e Senzala, que fala da relação dos senhores de engenho, né, dos coronéis, com infelizmente, né, com as escravizadas, né, a forma promíscua com que as relações se manifestavam, com que as relações aconteciam. Então, o Ocidente sempre foi poligínico de fato, apesar de monogâmico na jurisdição. E imagina a amargura que isso não produz nas mulheres, que recebem uma instrução, né? Recebem uma instrução eriânica, recebem uma instrução pautada na exclusividade, na luta pela exclusividade, na luta de uma posição exclusiva, mas que vivenciam na prática sempre os seus maridos com outras mulheres. Então fica essa dicotomia, fica esse conflito social, esse conflito aí no imaginário produzido por essa síndrome de Hera, por essa regulamentação exclusivamente monogâmica. Então, os problemas, os efeitos, as sequelas sociais, né, de filhos fora do casamento, filhos que não são assistidos, que não são reconhecidos, mulheres que ficam marginalizadas e que não têm todos os direitos que deveriam ter, né, a tensão demográfica da proporção de homens e mulheres não ser igual, né? É uma tendência que homens aptos ao casamento, homens aptos a uma relação saudável, sejam em menor número que mulheres. Existe uma tendência, qualquer conflito, qualquer guerra que se manifeste já reduz também o número de homens. Então, no Ocidente, e melhor dizendo, na humanidade, sempre o número de homens aptos, pelo menos, ao casamento, tende a ser normalmente menor do que o número de mulheres. Isso já causa uma certa tensão nesse sentido. Existe uma tendência demográfica à poliginia, existem tendências biológicas, essa diferença, né, de comportamento sexual entre homem e mulher, e outras coisas que nós podemos aqui observar. Então ficam essas disfuncionalidades no tecido social que hoje, nos tempos atuais, que hoje, na atualidade, causam tantos problemas. E são, como eu disse, são poucas as pessoas que conseguem perceber a relação entre esse ideal monogâmico, entre esse sofrimento feminino causado pela síndrome de Hera, né, causado por uma concepção ilusória, né, de que a sua dignidade tem relação com essa exclusividade, né, e você, os problemas causados por tudo isso, os problemas causados por esta doutrina são muitos. São muitos problemas. Então nós estamos apresentando a vocês, falando dos arquétipos mitológicos, falando de todo esse desenvolvimento histórico. Bruno colocou muito bem, né? E repito aqui, o ponto dessa construção a partir desses escombros é muito importante. Com você, Bruno. A potência arquetípica do elemento de Hera no imaginário da mulher moderna é tão forte, que você estava mencionando acerca da amargura que as mulheres passavam, etc. Elas preferem vivenciar, ainda que a contragosto, elas preferem vivenciar esse tipo de amargura, esse tipo de crise de perceber que não é uma deusa, não pode estar num pedestal. Ela prefere vivenciar essa amargura do que abandonar a tentativa de anulação do outro e da outra, entendeu? Ela sabe que a prática social se torna cada vez mais maçante, mais difícil. Nós vemos aí muitas mulheres problematizando a dupla função que elas exercem em casa e no trabalho, mas ela prefere vivenciar isso a problematizar a questão da monogamia compulsória. Muitas vezes ela sente que precisa de auxílio no âmbito da maternidade, no âmbito que é específico da mulher.
né, que ninguém vai poder substituí-la no âmbito da maternidade, no âmbito, às vezes, do cuidado da casa, etc., mas ela prefere, e nós vemos isso flagrantemente no discurso de muitos, né, que prefere que exista o amantismo, que prefere que exista o bastardismo, que são todos produtos da monogamia compulsória, né, porque fora dos sistemas poligínicos eles existem e são uma máxima. Dentro dos sistemas poligínicos, o bastardismo e o amantismo eles não são tolerados, e se existem eles são eficazmente combatidos, né? Ela prefere a manutenção desse mundo do que dessa ordenação de mundo a partir de uma idealização, de uma divinização feminina, que isso é uma potência simbólica do que a gente chama de síndrome de Hera. Então, criam-se inúmeros subterfúgios, inúmeras gambiarras, que eu chamo, babás, esses currais infantis que chamam de creche, tudo isso é para substituir a ausência de uma segunda ou de uma terceira mulher. Todos esses subterfúgios foram desenvolvidos especificamente para isso, ou para já massificação da mulher, por exemplo, quando ela foi introduzida nas fábricas, por exemplo, alguém precisava ficar com os filhos dela, então se criavam currais anexados às fábricas ali para essas crianças ficarem sendo tomadas, ficarem sob os cuidados de outras pessoas, pessoas estranhas, alheias ao âmbito familiar, e enquanto ela era massificada, né, no brutalismo do trabalho já das fábricas, isso já no período moderno. Então nós vemos que para um erro ia se produzindo uma gambiarra e outra gambiarra e outra gambiarra, tudo para fazer a manutenção de um sistema que é um tanto insustentável, né? Principalmente para as mulheres que têm 2 a 3 filhos, né? Ela vai se vendo cada vez mais sozinha e sobrecarregada nesse sentido, e é um desgaste físico e mental muito grande. Mas se você perguntar, elas vão dizer que preferem não ter auxílio de ninguém que não seja pago, né? Que não seja algo artificializado, que nunca vai substituir precisamente de forma qualitativa a função que uma outra mãe teria, que a gente encontra nos sistemas poligínicos, como por exemplo nós temos nas religiões como o Islã, no mormonismo mais primitivo, né, no mais antigo. Há um desenvolvimento literário muito forte sobre a vivência poligínica dessas mulheres, e tudo isso tem origem escriturística, né, bíblica. Então, quando a gente percebe que não se tem muitas razões, a não ser razões especificamente moralistas e de imposições sociais, há alguma força maior, né, que penetrou na cultura, principalmente no imaginário da mulher, para que se negue a validade da poliginia de forma tão radical como é hoje. Nenhum tema é tão polêmico quanto esse. Se discute sobre tudo, mas quando se toca nesse assunto, a polêmica é muito grande, já se leva o negócio para o lado da depravação sexual, muito embora o poliamorismo e as depravações sexuais sejam amplamente aceitas na nossa sociedade, mas quando a gente fala de organizar isso no sentido familiar, de organizar isso no sentido do patriarcado, de organizar isso sobre a liderança de um homem bem fundamentado religiosamente, bem regrado, aí a coisa vira um crime, a coisa vira uma devassidão. Então a gente consegue observar que isto não tem origem só em uma questão cultural. São potências muito maiores no imaginário, principalmente numa época em que se combate vorazmente a figura do homem, chefe de família, chefe religioso, que exerce um sacerdócio, etc. Mas se for para o lado do poliamorismo, se for para o lado do amantismo, se for para fazer a manutenção do bastardismo, tudo isso é feito vista grossa para isso. E uma frase que define bem as coisas é que o trabalho de toda a tradição, e quando eu falo tradição, isso envolve um princípio religioso que vai definir o civilizacional, não é a civilização em si, a prática social que vai definir a religião, sempre o contrário. A função da tradição é direcionar
em leitos seguros a caoticidade das águas para ambientes arrumados, para ambientes organizados. A caoticidade das águas dentro dos leitos correm para o lugar certo. Dependendo de um modelo ou de outro, né, de uma sociedade ou de outra, nem sempre isso vai dar certo. Mas nós vemos que nas bases bíblicas, na sociedade islâmica ou em outras ramificações do cristianismo mais minoritárias, tudo isso funcionou de forma que a família fosse fortificada. E nós temos hoje um tabu ao falar de família, de fortalecimento familiar. Não é interessante nem para o Estado, nem para as potências que regem o Estado, as ideologias e tudo mais, que haja famílias fortes, que haja mulheres verdadeiramente livres, né? Porque elas acreditam que estão dentro de um sistema livre para elas. A construção de filhos forte, com a presença forte da família. Muitos filhos crescem com a criação de estranhos, né, completos estranhos, e a gente tem muitos casos emblemáticos de mães que sofrem uma certa crise em relação a essa necessidade de ausência do âmbito familiar, da vivência com os filhos, de pessoas que vão estar com os filhos delas nas mãos e simplesmente de forma mais superficializada possível, é só uma profissão, é só uma função para ser remunerado, e tudo isso simboliza o enfraquecimento total do que seria o contexto forte e vigoroso da família, que é o princípio poligínico. Então, sendo a poliginia, como foi mencionado, um fato social, ela vai existir e sempre vai existir. Porém, quando não direcionada, não colocada para correr nos leitos corretos, ela vai se desdobrar para todos esses fenômenos que a gente tem hoje, poliamorismo, amantismo, bastardismo. E aí basta que as pessoas vejam quais são as consequências de negar um aspecto natural que estava presente, né, nas religiões e nas sociedades mais fortes, e ver se eles estavam tão errados, se eles eram tão bárbaros assim, e se a gente não está vivendo uma barbárie da mais pagã possível hoje em dia, achando que está seguindo alguma moralidade religiosa vigente, em que todo mundo acredita que faz parte. Mais uma vez, excelente, né? É bem completo, né? A análise é aquilo, a gente conseguir observar o tecido social, ver essa brutalidade que está acontecendo, esse caos que está acontecendo, o papel dessa exigência monogâmica, qual é o papel dessa exigência monogâmica nisso tudo, né? E estamos aqui para poder dizer o que eu já disse antes, né? Sim, a monogamia é um dos elementos primordiais, principais para os problemas sociais, demográficos, os problemas do tecido social, do dissolvimento da família, né? Dessa mulher perdida em uma performance masculina, né? Nesse homem que não consegue exercer a sua virilidade sem se questionar. Então, vários dos problemas que o Ocidente está vivendo, sim, tem sim a sua origem relacionada a essa exigência monogâmica infundada, né? Que é um delírio aí, é um delírio antropológico, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente se aprofunda na antropologia, se aprofunda na história, se aprofunda, né, em relação aos povos que existiram e existem ainda no planeta, nós vemos a poliginia vibrante em todos eles, né? Vibrante em todos eles. E é um delírio ocidental achar que, imaginar que uma legislação, que algo tão artificial, que uma imposição estatal ou algo do tipo, tiraria a manifestação dessa poliginia.
Por isso é o que o Bruno bem colocou. A poliginia, de fato, né, eu também já tinha falado, ela sempre vai se manifestar, ela sempre vai acontecer, ela precisa ser organizada, ela precisa ser estruturada espiritualmente, ela precisa ser estruturada juridicamente, ela precisa ser estruturada socialmente, uma reavaliação do imaginário, né? E eu sempre dou o exemplo, né, de um dos símbolos de feminilidade bíblica, né, existem vários. Um dos exemplos muito, muito profundos da feminilidade bíblica é a rainha Esther. É a rainha Esther. Esther, ela ficou exatamente famosa, né? A história do livro de Esther é fundamentada em uma mulher virtuosa que se tornou esposa de um homem, né, de Assuero, que tinha já um harém. Né? Ela foi ser a esposa de um rei poligínico. E através desse casamento ela teve a influência devida na corte, né, do Império Persa, e conseguiu ser instrumento de livramento para o seu povo, de livramento para a nação de Israel. Então, nós temos que decidir se ficamos com Esther ou se ficamos com Hera. Né? Hera está nos causando grandes problemas. É a hora da rainha Esther, é a hora da feminilidade de Esther tomar conta das nossas mulheres, né? É a hora de nós buscarmos um meio de apresentar esse arquétipo de Esther, né? Apresentar esse arquétipo bíblico para as mulheres ocidentais, né? Nesse momento de turbulência de todos os tipos, né? Desse momento de questionamento aí civilizacional, né? Esse arquétipo, ele é muito importante. Esse modelo de feminilidade bíblico é muito importante, né? Então são questões aí que envolvem uma gama de fatores e a tentativa do canal, né, de desenvolver um canal relacionado à antropologia, né, e relacionado à poliginia, é exatamente trazer de forma fundamentada, trazer um norte para isso tudo. Os fenômenos desorientados já estão se manifestando, né? As propostas sem uma ordem legítima já estão se manifestando. Então nós trazemos hoje, com essa questão poligínica, com esse tema da síndrome de Hera, uma exposição, né, dessa possibilidade de uma feminilidade rica e pautada em um elemento saudável antropológico, em um elemento saudável religioso, espiritual, social, né? Responder a essas demandas, esses dilemas das mães que têm que se afastar dos seus filhos muitas vezes muito cedo por causa da questão do trabalho, o dilema das creches, enfim, uma sociedade individualizada, onde essa ideia da família nuclear é que dominou a concepção de família de todos, né? Família nuclear que é uma criação do século XX, né? Até mesmo as famílias baseadas na monogamia, tinham uma noção de família estendida há poucas décadas atrás, mas com essa questão da monogamia fica fácil, né? Passar para um outro modelo ainda mais exclusivista, ainda mais individualista, que é essa noção de família nuclear que nós temos hoje. Da família nuclear, todo tipo de dissolvimento se manifestou. E não existiria a família nuclear, essa enxutinha, essa pequenina, essa família isolada que nós concebemos hoje, sem a noção de monogamia. Se não fosse a monogamia, essa família que com um sopro se dissolve, essa família que com você bateu o pé, ela se dissolve. Né? A família nuclear ela é muito fragilizada, muito alienada da realidade de tudo. Então ela muito facilmente se dissolve e ela está se dissolvendo, e nós estamos vendo aí
os efeitos de tudo isso. A monogamia é a base para essa família nuclear. Então, para que nós venhamos ter famílias realmente estendidas, fortalecidas, blindadas contra vários fenômenos sociais que estão se manifestando aí, contra uma coesão familiar, contra um fortalecimento familiar, contra uma relação saudável entre homem e mulher, esses fenômenos, né, inclusive de grupos que têm interesses nesse tecido social rasgado, dissolvido, né, para que a gente possa se proteger contra todas essas forças geopolíticas e sociais, a poliginia, sim, é um instrumento, é algo importante, é algo a se considerar para que a gente consiga reavaliar aí os nossos conceitos, né, de família, reavaliar aí os nossos conceitos em relação ao homem e à mulher, em relação à heterossexualidade, né? Então, sim, a poliginia é importante. Passo para você, Bruno. Sim, um dos aspectos que a gente costuma ligar ao complexo tema da herança do imaginário que se tem da figura de Hera é a competitividade infundada que a monogamia compulsória provoca entre mulheres, né? O que seria, em outro contexto, uma união fortalecedora se torna uma competição desregrada e, muito curiosamente, o feminismo que fala tanto sobre a questão da sororidade, etc., nesse quesito elas tentam constantemente se anular. Em contrapartida ao que seria, às vezes, a construção de uma família muito mais forte do que esse isolacionismo, né? Desse isolacionismo atomizado do homem e da mulher. Eu vejo que muitas vezes no imaginário masculino a mulher toma a posição da mãe, e a mãe só pode ser uma. Eles procuram uma segunda mãe, um segundo útero no qual se fechar novamente, e não uma esposa, não uma consorte. É, no âmbito feminino, nós vemos, como eu já mencionei, a necessidade instintiva de entender que precisa de ajuda, que estaria que inserida num contexto multiplicado, ela estaria bem melhor, mais livre em funções, mais apta para encarar os desafios. E para os dois polos, no contexto geral, nos desafios do mundo contemporâneo, né, a gente tem a questão de renda, a gente tem a questão de organização de funções, que tudo seria superior, né, numa perspectiva polígina, poligínica. Mas tanto as mulheres quanto os homens, eles preferem, quando estas forças, né, precisam explodir dentro de si, eles preferem acabar o casamento, ou eles preferem cair no amantismo, em todos os êxtases que vão liberar essas potências inoculadas que são naturais, repito, são naturais de uma perspectiva evolutiva humana e que foram regradas pela concepção religiosa, e não foi em vão que foram regradas, né? A gente vê uma proximidade grande de adaptação de processo evolutivo da humanidade com as suas perspectivas religiosas. Tanto é que a gente vai ver em muitas formas de sociedade que o que impera em formas tribais, o que impera algumas vezes vai ser uma matrilinearidade, uma, uma poliandria, vamos dizer assim. A gente tem alguns fenômenos desse tipo, só que essas sociedades elas não costumam sair daquele ciclo fechado. E aí é o que eu falo, o que eu retorno. Existe uma ligação muito profunda entre esse arquétipo da mãe, do útero, do ciclo fechado, de estar preso ainda a esses sistemas. A mesma coisa ocorre no Ocidente, e quando não se consegue romper certos paradigmas, vai se preferir a dissolução familiar, coisa que muitos aspectos problemáticos da prática social moderna
seriam em parte resolvidos se derrubasse um pouco essa potência de era que tem no imaginário das mulheres. A própria competitividade no trabalho também é uma coisa que, evidentemente, é muito mais tóxica entre mulheres. Eu já vi muitos dados que muitos abusos que as mulheres sofrem no âmbito do trabalho, abusos, no caso, psicológicos, vêm de outras mulheres, né? E isso, para mim, é um dado muito problemático. Em contrapartida, aquela contribuição mútua que elas teriam no ambiente doméstico, elas não possuem no ambiente do trabalho, no ambiente brutalizado, competitivo do trabalho. Sim, sim, né? É uma cultura de competição feminina, de disputa feminina, né? De Principalmente com anular essa. a outra. Tal Sim, como sim. era fazia, tentava liquidar, obliterar as figuras femininas com as quais Zeus se envolvia. E mais uma frase que eu reitero: não existirá sororidade verdadeira sem poliginia. É impossível, porque a própria noção monogâmica bota as mulheres em competição, em rivalidade contínua uma às outras, né? Então, sem essa noção aí poligínica, não vai ter jamais essa sororidade de verdade. Não vai ter. Então, até para pessoas que estão aí engajadas, é uma busca de união entre as mulheres, de fortalecimento dessa comunidade das mulheres, essa questão poligínica é importante. E eu deixo o exemplo, inclusive, de vários grupos existentes na África, né? Que tem uma tendência, que tem uma tradição de valorização do princípio feminino, mas que não necessariamente anulam o princípio masculino, onde essa convivência ela é mais pacífica, onde a convivência é menos de competição entre os sexos e sim mais de uma organização. Né? O elemento de liderança masculina existe em várias dessas comunidades, dessas tradições africanas, sem que com isso se desvalorize o feminino, o valor da mulher. Porque existe uma ideia, e o ponto até que eu tenho que colocar é que a África é a campeã da poliginia. A África é a campeã atual em relação à prática da poliginia, em uma tradição que se valoriza o feminino. Então a ideia de que a poliginia... Inclusive, desculpe te cortar, alguns detratores da poliginia, tanto no âmbito do Islã, no Oriente Médio, ou no meio da África, eles atribuem o fracasso civilizacional, a inferioridade civilizacional, e eu já vi detratores da poliginia fazer isso, tentar fazer isso com dados que não tem uma relação de causa e efeito, a gente sabe, mas eles usaram esses dados dessa forma para mostrar que a inferioridade desses povos, entre aspas, dentre outras causas, por causa da prática da poliginia. Então a gente vê a potência de ideologia e de culto que vai traçar uma relação de causa e efeito desse tipo para diminuir outros povos, fazendo a manutenção daquele tipo de colonização mental, colonização doutrinária que outrora Roma praticou. Perfeito, perfeito. É bom salientar, né, o preconceito ocidental em relação a outros povos e essa ideia de que a monogamia foi a construtora da civilização, quando na verdade ela é um problema. A monogamia sempre foi um problema civilizacional, né? Ela sempre foi causadora dos problemas que nós já tivemos e nós estamos tendo hoje.
ela é um dos elementos causador de problema, causador de desordem, desequilíbrio, né, como nós já colocamos de início. Então, a tentativa de demonizar a poliginia é uma falta de observação da própria civilização e de suas mazelas. Perfeitamente. É usada muitas vezes como motivação para se criar uma narrativa em cima daquele povo. Você vê que isto é potência de cultismo, potência ideológica. Eu observei certa vez numa dessas páginas, né, religiosas, pró-ocidentais, etc., aquela coisa muito arraigada, aquele discurso muito forte, que o Oriente Médio era bárbaro porque praticava poligamia. A África era bárbara, era feita por pessoas involuídas porque em muitos aspectos praticavam poligamia. A tentativa de traçar uma relação de causa e efeito me fez pensar a potência que isso tem no imaginário do ocidental, mesmo que ele não saiba usar um método científico correto para traçar essa relação de causa e efeito nessas sociedades, eles fazem isso assim de forma muito liberal, sem medo de nenhuma consequência. Show de bola. Então, acho que a gente colocou com bastante detalhes a questão dessa problemática, desse quesito dentro da civilização. Conseguimos aí abordar essa reavaliação, né, da questão da monogamia obrigatória para uma legislação ou um imaginário que suporta, que absorve a possibilidade poligínica. Brunão, considerações? Não, acho que falamos o suficiente para esse capítulo. Vamos abordar ele. Provavelmente vamos abordar ele mais uma vez dentro de outros tópicos, porque ele é fundamental. Mas por hora é só. Obrigado. Show de bola. É isso, pessoal. A gente abordou aí a questão da síndrome de Eros. O Bruno colocou mais uma vez muito bem, né, esse endeusamento, essa ideia. Eu coloquei o ponto do monopólio, né, do marido. Ele colocou o ponto dessa questão de concentrar em si essa ideia do endeusamento mesmo da mulher. Bruno veio com o elemento aí da própria mãe, né, que com as distorções que o homem acaba tendo em relação até à própria mãe, por causa desse comportamento ciumento poligínico, monogâmico, no caso, ciumento monogâmico eriano, né, e eu digo para você, essa ideia de exclusivismo tão intenso da monogamia afeta outras relações também que ficam ali orbitando, né, as famílias, né? A concepção de exclusividade pode afetar até outras relações, como o exemplo de mãe e filho, de irmãos, de amigo. Essa ideia do exclusivismo pode afetar também essas outras relações, porque isso absorve tanto, isso se aprofunda tanto no imaginário social, que acaba corrompendo todas as outras relações, toda a concepção do próprio amor, que passa a ser um amor fictício, ilusório, idealizado, como é a questão do amor romântico, né? E não o amor prático e vivencial, como é um amor legítimo e realmente embasado numa tradição espiritual legítima, né? Até mesmo as nossas concepções do amor foram